Eu quero ler com você Josué 1, versículo 8. Não te aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não te pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Aqui, quando a palavra do Senhor fala, após a morte de Moisés, o Senhor falando a Josué. E eu acredito, por fé, que o Senhor é aquele que fala conosco de acordo com as nossas necessidades. Algum tempo atrás, uma irmã falou umas palavras para mim, eu não esqueço até hoje, que o Senhor é aquele que Ele sabe como nos agradar, né? Sabe aquele momento que você fala assim, eu queria falar algo para a pessoa, mas eu não sei o que falar. Eu queria fazer alguma coisa por essa pessoa, mas eu não sei o que fazer. Eu queria ajudar essa pessoa, mas eu não sei nem por onde começar. Eu queria agradar, mas eu não conheço essa pessoa o suficiente para saber como agradar. Mas o Senhor é aquele que Ele sabe igual a palavra certa para falar com cada um de nós, como nos ajudar, como nos agradar, como nos deixar felizes, né? Como nos levantar. E eu acredito que o Senhor naquele momento, Ele agiu dessa forma com Josué. Porque quando nós perdemos uma pessoa próxima a nós, uma pessoa ao qual é referencial na nossa vida, ao qual tem momentos de liderança na nossa vida, quando essa pessoa vai embora, ela parte, nós ficamos meio que perdidos, né? Nós ficamos, e agora, né? Onde que eu, né? O que que eu faço, né? Por onde que eu começo? Como que eu ajo, né? Já não, essa pessoa que fazia isso já não está mais aqui, né? E agora, né? O que vai acontecer? E você imagine Josué, não somente isso, como ter a responsabilidade, igual nós lemos no começo, né, dessa mensagem, que ele já sabia que ele iria substituir Moisés, ele iria fazer tudo aquilo que Moisés fazia, né? Ele iria ser aquilo que Moisés era. E você imagina a preocupação, eu acredito, né? Eu acredito por fé que imagina a preocupação, a responsabilidade de assumir isso, né? Muitas vezes nós temos medo, né, das comparações. Muitas vezes nós acontecem coisas na nossa vida que nós temos que respirar fundo e sabemos que nós temos que arcar com aquela responsabilidade, né? Porque não tem quem faça, não tem outra pessoa que faça, então nós temos que arcar com aquela responsabilidade. Mas nós não sabemos como agir, né? Será que nós vamos conseguir suprir a necessidade dessa responsabilidade? Então eu acredito, refletindo, né, sobre a história de Moisés e de Josué, Josué sempre muito perto de Moisés, né, sempre sendo fiel a Deus. Como assim sendo fiel a Deus? Acreditando na promessa de Deus. E um dos sinais que ele era fiel a Deus é o fato de, no momento que ele foi como espião à terra de Canaã, ele vê o lado bom, né? O lado o qual o Senhor estava comprovando que aquela terra era uma terra que emanava leite e mel, né? Não duvidando da promessa de Deus. Então, um homem fiel, né? Um homem fiel a Deus. Então, o Senhor, Ele tinha essa responsabilidade. E o Senhor encorajando ele, né? Falando que ele, assim como você viu como eu era com Moisés, você lembra os milagres que eu fiz através de Moisés?
Eu imagino, né, agora, lembro, Senhor. Você lembra as maravilhas que eu fiz através de Moisés? Lembro, Senhor. Então, assim lá como eu fui com Moisés, às vezes que eu dei vitória, às vezes que eu dei vitória para o povo de Israel através de Moisés, às vezes que eu ouvi as orações de Moisés. Você lembra? Cada vez que ele orava, eu ouvia. Então, lembra, Senhor? Então, assim como eu fui lá com Moisés, eu também vou ser com você. Então, eu acredito que aquilo acrescentou a fé de Josué, né? Porque ele viveu tudo isso, ele viu tudo isso com os olhos dele, estava perto. Então, aquilo, né? Eu acredito que realmente, né? Mas o Senhor, ele pediu algo a Josué. E o que foi que ele pediu? Que Josué viesse a ter um bom ânimo, né? Porque muitas vezes nós precisamos, algumas coisas vêm de Deus e outras dependem de nós, né? Então, se nós nos prostrarmos diante das dificuldades, abaixarmos a nossa cabeça, sabe? O Senhor, ele não se agrada, ele quer que nós venhamos a ter bom ânimo, ou seja, acreditar que o Senhor está conosco e acreditar que o Senhor vai nos dar aquela vitória, né? Assim ele animou Josué, falando, né, para que ele viesse a meditar na palavra do Senhor. E o que é meditar na palavra do Senhor? É ficar ouvindo a palavra do Senhor, lendo, né? Ficar ouvindo as palavras, ficar lendo, ficar observando, ficar meditando. Sabe quando você você fica remoendo uma coisa? Você não fica pensando, às vezes você fica remoendo alguma coisa, você não fica pensando, aquilo aconteceu, então assim é com a palavra de Deus, nós temos que ser assim com a palavra de Deus, nós temos que ficar pensando, ler, escutar e ficar pensando, isso é meditar, ficar refletindo, né, observar, né, muitas vezes nós falamos tantos assuntos, com os esposos, né, com os irmãos, com as pessoas que estão à nossa volta, com os nossos parentes. Por que não meditar na palavra do Senhor? Aqui ele fala, né, para que nós venhamos a meditar, venhamos enfim, e estudar a palavra do Senhor, né, e executar a palavra do Senhor. Executar, né? Executar, ou seja, tudo aquilo que nós venhamos a falar, tudo aquilo que nós venhamos a ouvir, né, que nós venhamos a executar, que nós venhamos a vivenciar na nossa vida, praticar, que é o mais difícil, que é praticar. Porque a partir do momento que eu pratico, eu estou provando que eu estou entendendo a palavra, né? A partir do momento que eu escuto, ou que eu só leio por ler, né? Só leio a palavra por ler, eu só escuto por escutar, eu não deixo a palavra entrar dentro do meu coração e fazer uma alteração, uma mudança de atitude, eu estou provando que eu não estou entendendo a palavra. Se não tem mudança de atitude, se não tem mudança de vida, se não tem mudança de palavra, se não, né? Eu estou provando que eu não estou entendendo o Evangelho. E aqui o Senhor fala isso para Josué, para que ele tenha bom ânimo, ou seja, para que ele não esmoreça, para que ele se encoraje, né? Porque o Senhor estava com ele, né? E para que ele viesse a meditar na palavra do Senhor e viver essa palavra, né? Continuar sendo fiel, assim como ele tinha sido até o dia de hoje. E muitas vezes nós pensamos assim, eu fico imaginando naquela época, quantos não gostariam de estar na posição de Josué, né? Mas não gostariam de estar na posição de Josué, mas não gostariam de ter toda a responsabilidade que Josué teve, né? Muitas vezes as pessoas elas
são assim para conosco, né?